Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje quero falar com vocês sobre Uma Batalha Após a Outra, One Battle After Another, novo filme do Paul Thomas Anderson, um dos que eu mais aguardava nesse ano de 2025 e antes da crítica mesmo, já adianto que certamente essa é uma das melhores experiências que você pode ter no cinema nesse ano, certamente é uma das melhores que eu tive. Vamos falar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, eu só tenho um pedido para te fazer, dois na verdade. Primeiro de tudo, mais importante, hypa esse vídeo se essa opção apareceu para você, isso ajuda absurdamente aqui o canal e também, claro, lembrando sempre, se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Vamos chegar nesses 20 mil inscritos, conto contigo e vamos embora. Pessoal, a gente tem aqui um filme contemporâneo do Paul Thomas Anderson, do PTA, que é um dos maiores diretores da sua geração, que, primeiro de tudo, assim, é um filme contemporâneo dele que não fazia um contemporâneo desde Embriagado de Amor, o Punch Drunk Love lá de 2002, com o Adam Sandler. Ele fez vários filmes de época desde então e agora ele volta a fazer um filme que se passa nos dias atuais, se propondo a discutir temas que são, de fato, muito atuais, apesar de também serem históricos. Existe uma variedade muito grande de assuntos que ele vai abordar aqui, como a luta armada revolucionária, a guerrilha, enfim, organizações neonazistas, o racismo nos Estados Unidos, a xenofobia, mas, como eu disse, tudo isso inserido dentro de um contexto de contemporaneidade. Além disso, é um filme de grande mesmo orçamento da Warner nesse ano. A gente está falando de um filme que custou, dizem as fontes aí, entre 130 e 175 milhões de dólares. O Paul Thomas Anderson filma com câmeras VisaVision para garantir uma imersão e uma experiência cinematográfica realmente diferenciada, com o melhor que o cinema pode proporcionar. Aliás, esse é um daqueles filmes para assistir na melhor tela, com o melhor sistema de som possíveis. Eu tive o privilégio de ver no IMAX. Se você puder fazer isso, eu realmente recomendo, porque faz diferença. E além de tudo, é um filme de grande orçamento, como eu disse, da Warner, que nesse ano de 2025 simboliza muito porque é um ano bem divisivo para histórias, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, para histórias originais, né, que não sejam adaptações, continuações, enfim, e remakes, e remakes live action e tal, que tem tomado muito conta da produção cinematográfica, num momento bem divisor de águas para esse tipo de produção, né, de originalidade, dando nas mãos de um diretor autoral, como é o caso do Paul Thomas Anderson, que é muito prestigiado, mas não necessariamente só pelo seu nome vai levar o grande público no cinema, e é uma decisão que acaba sendo de risco, que em alguns momentos se mostra acertada, como por exemplo no caso de Pecadores, do Ryan Coogler, que custou, se não me engano, 90 milhões de dólares, mas em outros momentos acaba dando errado, caso de Mickey 17, lá do Bong Joon-ho, também da Warner, que não foi nada bem. Esse ano se falou muito sobre isso. Como a indústria do cinema vai caminhar, né, com relação a esse ponto de filmes, de realmente apostar em novas histórias, de trazer um frescor para gêneros diferentes e deixando que grandes cineastas vão lá e contem essas suas histórias. A Warner tinha já previsto isso com relação ao Paul Thomas Anderson e eu acho que vai ser um investimento que vai se confirmar. O filme está sendo muito bem elogiado e eu acho que ele tem o potencial de levar as pessoas de fato para o cinema. Beleza, com relação à história, é relativamente uma história bem simples, mas com uma combinação de elementos e temas muito grande que dão um ritmo frenético e até desordenado para as coisas que a gente vai ver na tela. Esse filme é uma adaptação do livro Vineland, do Thomas Pynchon, um dos maiores diretores da contemporaneidade, escritores da contemporaneidade, só que trazendo a trama, né, uma adaptação livre, né, mas trazendo a trama da era do Reagan, do Ronald Reagan, para os anos atuais, para os dias de hoje. A gente vai acompanhar nesse filme aqui o Bob Igerson, que é o personagem do Leonardo DiCaprio. Ele é um ex-revolucionário que está aposentado ali há 16 anos depois de ter integrado um famoso grupo guerrilheiro. Ele era o cara que armava explosivos para esse grupo. Eles chamaram muita atenção nos Estados Unidos ali nos anos 2000. Esse grupo acabou se dissolvendo, muitos foram capturados, mortos pelas autoridades. Ele conseguiu fugir com a sua filha ainda bebê, filha inclusive que ele teve com a sua companheira na época, que era uma famosa revolucionária.
Eles dois conseguiram fugir e vivem escondidos ali nessa aposentadoria desse antigo guerrilheiro que vive, né, num misto de embriaguez literal e frustração por conta dos rumos que a vida dele tomou. Só que agora o passado volta para bater na porta, eles voltam a ser procurados e a filha dele desaparece. Então ele acaba se vendo obrigado ali a acionar antigos contatos e se meter de novo, né, de certa forma nessa vida para essa grande busca pela sua filha, a Wyla. O PTA aqui ele combina diversos estilos e gêneros cinematográficos ao longo de quase 3 horas de duração. Existe, claro, o drama ali do pai com a filha desaparecida, tem também muita ação nas cenas de fuga dos personagens e na busca incansável do Leonardo DiCaprio e de outros personagens, mas também, em muitos momentos, o Paul Thomas Anderson ele transforma esse filme, ele dá ares de comédia nesse filme pela maneira como ele parece levar pouco a sério esses seus personagens. Isso é marcante no Bob, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, que interpreta, como eu disse, um antigo guerrilheiro, mas de forma bem atrapalhada, atabalhoada, que abusou demais de certas substâncias ao longo das últimas décadas. Aliás, esses traços eles são evidentes não só pela atuação que o Leonardo DiCaprio entrega aqui, ele está muito bem, mais uma vez, nesse filme, e pelo texto, né, pelo roteiro do Paul Thomas Anderson, que garante várias risadas ao longo do filme, momentos de alívio cômico, enfim, mas também por toda a caracterização que esses personagens têm, né, de figurino mesmo. O Bob Igerson, o personagem do DiCaprio, ele, afinal de contas, é um ex-guerrilheiro que armava bombas para um grupo da luta armada muito conhecido e que passa praticamente todas as 3 horas do filme de roupão, enquanto ele procura incansavelmente pela sua filha. Mas esse tipo de traço, ele não é marcante somente no protagonista dessa história. Esses tons mais humorísticos aparecem, por exemplo, no Benício Del Toro, outro grande ator, um nome de peso que compõe o elenco desse filme aqui, que tem pouco tempo de tela, mas que é fundamental para a trama, para o andamento da história, para que o filme funcione da maneira como funciona. Ele vive aqui um sensei de artes marciais que comanda toda uma rede secreta de proteção num país ameaçador para os imigrantes e faz isso sempre mantendo um certo ar de deboche, assim. Ele é um personagem bem engraçado também nesse sentido. E claro, existe o grande antagonista dessa história, que é o militar Stephen Lockjaw, que é vivido pelo Sean Penn numa atuação que pode e, na minha opinião, deveria levar esse que é um dos maiores atores da sua geração a concorrer a um Oscar, a uma indicação ao Oscar, depois de 16 anos. Lockjaw é um supremacista branco com ambições de entrar para um grupo exclusivo de purificação racial, como se chama. Ele é o que a gente pode chamar de um ser humano abominável em todos os aspectos e é claramente o vilão do filme. Ainda assim, com a postura dele toda empertigadinha, com as roupas justas, com o penteado claramente hitleriano e o jeito manco ali de caminhar, ele é também retratado e interpretado de uma forma jocosa em boa parte do filme. Mas mesmo que as figuras do Lockjaw e do Bob sejam opostas e dividam boa parte da trama, talvez o grande antagonismo do personagem do Sean Penn não seja com o personagem do DiCaprio, e sim com o da Teyana Taylor, que é a esposa revolucionária do Bob e mãe da Wyla, que desarma esse militar psicopata logo no início do filme, numa invasão, né, que eles fazem, e por quem ele se sente quase que visceralmente atraído, de uma forma bem doentia, inclusive. A perfídia Beverly Hills, que é a personagem da Teyana Taylor, ela é uma mulher negra que deixa o Lockjaw completamente desnorteado nas convicções que ele tem e mesmo quando ele acha, ainda na parte inicial do filme, que ele vai conseguir subjugá-la, de tirar a liberdade dela, pela qual ela tanto luta, ainda assim ela consegue se mostrar a figura dominante naquela situação, deixando uma coisa ali nele que ele vai passar o restante do filme tentando, entre muitas aspas, resolver. É o que vai dar força à história, vai fazer a história andar, é essa motivação dele, é essa marca de fato que ela deixa nele como uma figura que ele não consegue dominar por mais que ele ache que ele tenha conseguido. Eu tenho uma relação com os filmes do diretor Paul Thomas Anderson que eu não sei se é a mesma que outras pessoas que também gostam do diretor, como eu gosto, têm. Eu sempre saio dos filmes dele pensando mais ou menos o seguinte: eu gostei muito desse filme, adorei a história, me conectei,
gostei das decisões narrativas, as decisões dele, né, enquanto diretor, as atuações e tudo mais, mas eu não sei se eu consigo responder nesse momento, nem nos próximos dias, qual é a grande mensagem que ele quis passar com essa história. Nem se ele tem em mente exatamente uma grande mensagem fechada. Isso, veja, não acontece por conta de uma superficialidade, mas porque eu acho que ele consegue abordar muitos temas sem necessariamente fechar portas e ser decisivo e conclusivo. Ele vai deixando muito em aberto para o espectador poder interpretar certas coisas, inclusive de não se aprofundar tanto nos muitos temas que ele aborda. Tá, com isso aqui ele quis só realmente ir do ponto A ao ponto B, e eu consigo ouvir várias interpretações de outras pessoas e elas fazerem sentido e sem eu ser definitivo com relação a todas elas. Não sei se deu pra entender. Eu fico com essa sensação em quase todos os filmes dele que eu assisto. O último, por exemplo, Licorice Pizza, foi um filme que eu adorei e eu fiquei muito com essa sensação, assim. Tá, aqui ele sugere muito isso, aqui ele passa essa ideia. Só que no todo, a experiência acaba sendo muito boa. E sempre são obras que vão ficando comigo nos próximos dias. Eu tô gravando esse vídeo aqui um pouco menos de 24 horas depois de ter assistido ao filme. É muito provável que e sem ler nenhuma crítica antes. Então é muito provável que nos próximos dias, conforme eu for lendo, várias coisas vão pegando em mim com relação a essa obra, e eu acho sempre muito legal quando um diretor, quando um realizador consegue fazer isso. Eu falei de combinação de gêneros ao longo do filme, e vale dizer que muitas vezes isso acontece dentro de uma mesma cena. Uma cena que está claramente retratando, né, uma questão de ação, a trilha sonora vai sugerir humor, comédia. Isso acontece várias vezes ao longo de uma batalha após a outra. Aliás, a trilha sonora é algo muito marcante nessa história aqui, a gente poderia até dizer, caindo no clichê, né, no grande clichê da crítica, que a trilha é personagem da história. Ela realmente é muito marcante e, né, mais uma vez, ela é assinada pelo Jonny Greenwood do Radiohead, que é um parceiro já de longa data do PTA. A direção, como eu já comentei aqui, ela funciona muito bem, ele vai encurralando os personagens várias vezes com a câmera e vai deixando o espectador sem fôlego nos momentos certos, nas várias cenas ali de fuga, passando pelos corredores, pelos becos, enfim, isso funciona de forma primorosa ao longo das quase 3 horas de duração do filme. E existe uma cena na reta final, sem spoilers aqui, mas que vale dizer que ela, basicamente, na minha opinião, reinventa o conceito tão famoso do cinema de perseguição de carro. É realmente, talvez, a parte que mais me agradou ao longo de todo esse filme, uma batalha após a outra. É sem dúvida nenhuma um dos grandes filmes do ano. Eu ainda não cravo que ele é o melhor do ano. A minha experiência no cinema com Pecadores ainda conseguiu ser superior a essa, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que essa foi uma das melhores experiências que eu tive nesse ano e que vai continuar sendo quando o ano terminar. E certamente vai ser a sua também, se vocês forem ao cinema assistir a One Battle After Another. Eu fecho com a nota lá no Letterboxd, aproveita e já me segue por lá também, caso ainda não tenha feito isso, de 4,5 estrelas. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau!